7 tipos de peixes que você jamais deveria comer. Neste vídeo vamos falar sobre peixes cheios de ômega 3, proteínas e nutrientes essenciais. Podem ser o segredo para um coração saudável e um corpo bem equilibrado. Mas antes de dar uma mordida, há algo que você precisa saber. Nem todos os peixes são iguais, e escolher o peixe errado pode fazer mais mal do que bem. Então hoje, vamos explorar 7 peixes que você nunca deve comer, além de algumas das melhores opções de peixe para você. Também vamos revelar um peixe comum que é muito popular no Brasil, mas sugerimos que você evite esse, porque pode levar a inflamação, pressão alta e aumento do risco de doenças cardíacas. Número 7. Cavala real. Enquanto outros tipos de cavala são considerados saudáveis, a cavala real deve ser evitada. Uma das principais preocupações com a cavala real são os altos níveis de mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico que se acumula, levando a sérios problemas de saúde como danos neurológicos, problemas renais e atrasos no desenvolvimento em crianças. A cavala real, em particular, é conhecida por ter altos níveis de mercúrio em comparação com outros peixes. A cavala real é um peixe predatório. Isso significa que ela está no topo da cadeia alimentar e consome outros peixes. Por causa disso, elas acumulam mais toxinas ao longo do tempo. Mesmo que um produto químico tenha sido proibido por décadas, ele ainda pode persistir no ambiente e se acumular nos tecidos gordurosos desses peixes. É por isso que a cavala real deve ser evitada. Como mencionado, estamos falando apenas da cavala real aqui. Existem vários tipos de cavala. Outros tipos, como cavala do Atlântico e cavala ATKA, têm baixo teor de mercúrio e são ricos em ômega 3, que combatem a inflamação. A cavala do Atlântico e a cavala ATKA são peixes saudáveis em geral. Número 6. Enguia. Comer enguia pode parecer uma iguaria, especialmente no sushi, mas não é uma ótima ideia. Você pode ter ouvido falar que a enguia crua e o sangue de enguia são venenosos para os humanos. Embora isso seja verdade, pode ser resolvido facilmente com cozimento. No entanto, o grande problema com a enguia é que ela absorve tantas toxinas de seu ambiente. Por exemplo, um estudo publicado na revista científica Chemosphere descobriu que corantes de indústrias têxteis e de vestuário chegam aos tecidos das enguias, que são então passados para os humanos, se eles as comerem. Pesquisadores pegaram enguias de 91 locais em rios, canais e lagos belgas, e a análise de tecidos mostrou que 77% dos locais tinham contaminação de corantes altamente tóxicos. Em Taiwan, populações de enguias foram encontradas com níveis alarmantes de intoxicação por cádmio, um metal pesado da indústria de galvanoplastia. Esta intoxicação por cádmio está associada à osteomalácia, onde os ossos ficam moles e fracos, bem como o mau funcionamento dos túbulos renais, um tipo de insuficiência renal. Outros estudos encontraram retardantes de chamas e plastificantes em enguias destinadas ao consumo. Finalmente, comer enguia não é sustentável. Muitas espécies de enguias estão em perigo e suas populações foram significativamente reduzidas devido à pesca excessiva e à destruição de habitats, uma tendência que está se acelerando à medida que pratos de sushi e pratos de enguia japoneses se tornam cada vez mais populares ao redor do mundo. Algumas espécies de enguias, como a enguia europeia, são protegidas por convenções internacionais. Programas artificiais de reprodução de enguias falharam e, como resultado, as populações de enguias continuam a diminuir. Número 5. Tilápia. A tilápia é um dos peixes mais populares no Brasil. No entanto, há uma razão-chave para pensar 2 vezes antes de comer tilápia: sua proporção de ômega 6 para ômega 3. Eles são ácidos graxos essenciais de que o corpo precisa. No entanto, o excesso de ômega 6, e não o suficiente de ômega 3, causam um desequilíbrio e levam à inflamação, pressão alta e aumento do risco de doenças cardíacas. Infelizmente, a tilápia é rica em ômega 6 e pobre em ômega 3. Na verdade, a tilápia tem uma das piores proporções de ômega 6 para ômega 3 entre todos os peixes. Então, da próxima vez que você pensar em tilápia como uma opção saudável de peixe, pense de novo. Em vez disso, opte por uma das opções mais saudáveis que discutiremos mais tarde neste vídeo. Antes de continuar, preciso te apresentar um método que pode potencializar ainda mais a sua saúde de forma natural e eficaz dentro de alguns dias. Se quiser descobrir como, basta clicar no link que está no primeiro comentário fixado.
Os números 4, 3 e 2 são peixe-espada, tubarão e peixe-rei. Todos esses são conhecidos por conter altos níveis de mercúrio devido à sua longa vida útil e natureza predatória. Antes dos anos 1950, pouco se sabia sobre envenenamento por mercúrio, até que os pesquisadores começaram a investigar altas taxas de morte em populações específicas. Hoje, os pesquisadores sabem que o mercúrio em peixes está ligado ao aumento de doenças cardiovasculares, disfunção do sistema imunológico e interrupção endócrina. Vale a pena notar que a bacia do Mediterrâneo é conhecida por ter níveis anormalmente altos de mercúrio em seus peixes, comparados aos peixes capturados no Oceano Atlântico. Isso porque acredita-se que o Mediterrâneo contenha cerca de 50% das reservas mundiais de mercúrio. De acordo com o Jornal de Pesquisa Ambiental, a bacia do Mediterrâneo tem sido estudada por mais de 20 anos devido a esse fenômeno, onde os peixes contêm níveis mais altos de mercúrio em comparação com a mesma espécie no Oceano Atlântico. Um efeito semelhante ocorre com aves marinhas, onde ovos da bacia do Mediterrâneo contêm e há 4 vezes mais mercúrio do que os do Atlântico. Ironicamente, é exatamente onde fica a Ilha da Sardenha, uma das 5 zonas azuis do mundo, onde as pessoas vivem mais tempo e têm menores taxas de doenças do que em qualquer outro lugar do mundo. As pessoas consomem uma quantidade moderada de peixe na ilha, mas costumam ser peixes menores como sardinhas, anchovas e bacalhau, que são mais jovens e estão no meio da cadeia alimentar e, portanto, têm níveis mais baixos de mercúrio e outras toxinas. Como veremos em breve, esses são alguns dos indicadores a serem observados ao escolher peixes. Número 1. Peixe laranja. Este peixe cabeça de lodo pode viver até incríveis 150 anos. Eles só amadurecem por volta dos 30 anos de idade. Então, se você escolher esse peixe, provavelmente estará comendo um peixe de 30 anos, que acumulou toxinas ao longo desses anos. Isso pode levar a níveis mais altos de contaminantes como o mercúrio, que, como discutimos, é prejudicial aos humanos. Enquanto o mercúrio é o contaminante mais discutido, o peixe laranja pode conter todos os tipos de outras toxinas que entraram no oceano ao longo da história. Por exemplo, uma expedição de 2004 coletou peixes laranja com idades entre 1 e 139 anos. Quando os cientistas analisaram os peixes, encontraram concentrações de mercúrio, arsênio, cádmio e chumbo. Estes são conhecidos como os 4 grandes, quando se trata de envenenamento por metais pesados. Quando comemos essas toxinas, elas se dirigem aos tecidos gordurosos, e é aí que se acumulam. Elas se ligam à gordura e causam inflamação, diminuem a função celular, causam fadiga, confusão cerebral e depressão, além de causar inflamação nas paredes das artérias, o que é um grande causador de doenças cardíacas. Curiosamente, um estudo descobriu que os peixes laranja machos têm maior contaminação do que as fêmeas, possivelmente porque as fêmeas eliminam parte de seus contaminantes quando liberam ovos. Outra preocupação é que o peixe laranja é uma espécie sobreexplorada, o que significa que suas populações estão sendo reduzidas devido à pesca excessiva. Esta redução é um grande problema para a perda de biodiversidade e a perturbação dos ecossistemas oceânicos. Então, esses são os piores peixes que você deve evitar. Agora, a boa notícia: existem várias opções de peixes que são excelentes para a saúde e vamos discuti-los agora. Alguns dos peixes mais saudáveis para colocar no seu prato incluem salmão, atum, sardinhas, anchovas, bacalhau e truta. Esses peixes são ricos em ácidos graxos ômega 3 que reduzem a inflamação, diminuem o risco de doenças cardíacas e melhoram a saúde do cérebro. Eles também são uma boa fonte de proteína e outros nutrientes essenciais. Mais importante ainda, todos, exceto alguns tipos de atum, são baixos em mercúrio e outros contaminantes. O atum é uma boa fonte de potássio, magnésio e vitamina B12, mas atuns mais velhos e maiores podem ter altos níveis de mercúrio. Para minimizar sua exposição, opte por atuns menores e mais jovens, como o atum listrado. O atum listrado é frequentemente usado em atum enlatado, então fique de olho nisso. E finalmente, não poderíamos fazer um vídeo sobre peixes sem falar sobre peixes capturados na natureza e peixes de criação. Peixes capturados na natureza vivem em seu habitat natural, enquanto peixes de criação são criados
criados em ambientes artificiais, como tanques ou gaiolas. É importante entender que o perfil de saúde de cada um é vastamente diferente. O salmão capturado na natureza, por exemplo, é mais rico em ômega 3 e mais baixo em ômega 6, o que é importante para prevenir inflamações e os danos associados. O salmão capturado na natureza também tende a conter menos contaminantes, pesticidas e antibióticos. Como mencionamos, esses podem causar problemas quando os consumimos, especialmente o crescente problema da resistência aos antibióticos. Portanto, recomendamos comprar peixe capturado na natureza sempre que possível. Você saberá a diferença porque o salmão capturado na natureza tem uma cor vermelho-alaranjada mais profunda do que o de criação. E se você vir o peixe inteiro, o salmão capturado na natureza terá uma cauda grande e aberta de nadar contra as correntes, ao contrário de um peixe de criação com uma cauda pequena de ficar em uma piscina enjaulada a vida toda. E se você estiver comprando filés de peixe branco, procure por carne firme e uma cor branca translúcida. Como uma regra simples, opte por peixes jovens, como os que mencionamos, pois eles têm menos tempo para acumular toxinas. Afinal, um salmão de 5 anos simplesmente não teve tempo para acumular toxinas como um peixe laranja de 100 anos. Te espero no próximo vídeo com informações importantes para a sua saúde.